Oi, crianças! Vamos lá? Desta vez para a aula de Geografia. Nós vamos trabalhar em Geografia regiões brasileiras. Então, fiquem atentos ao vídeo explicativo, certo? Falando um pouquinho sobre as regiões brasileiras. E, em seguida, fiquem também com a explicação da professora Judite. Ela está com a atividade, não é? Explicando bem direitinho o que você vai fazer em cada questão. Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção e qualquer dúvida podem nos chamar no grupo, tá bom? Estaremos aqui para atendê-los. Tipos de representações cartográficas, mapa, globo, plantas. Esses serão os assuntos da aula de hoje. Eu sou o professor Juliano Santiago e esse é o Coordenadas de Estudo. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Representações cartográficas. Bom, quais são os tipos de representação cartográficas que nós temos, ou os principais tipos de representação cartográficas? Bem, quando a gente fala de representação cartográfica, o mais comum e o mais famoso deles é o mapa. Então, os mapas já existem há muito tempo, né? Até em uma outra aula eu citei aqui que o primeiro mapa ele já tem mais de 2000 anos, porém é um mapa bem simples. Hoje, os mapas se apresentam de forma muito mais elaborada, como você pode ver ao lado. O que são mapas? Mapas são representações do espaço geográfico em uma superfície plana e em tamanho reduzido. Ou seja, você tem uma área gigante, um país inteiro como o Brasil, e você tem que reduzir esse Brasil proporcionalmente para que ele entre numa folha de papel ou para que fique do tamanho da imagem ao lado. Então há necessidade de técnicas para elaborar esses mapas, né? O que neles são registrados? São registrados várias características da superfície terrestre, como por exemplo vegetação, população, e para representar essas informações nos mapas são utilizados símbolos, cores, linhas, rachuras, né? Então a gente, analisando esses elementos, analisando esse mapa e como ele foi criado, nós podemos retirar várias informações dele, ok? Então com os mapas, com a ideia de mapa, surgiram formas de representar a superfície. Não foi somente dessa maneira que o ser humano pensou representar um lugar, né? Lógico, os mapas são os mais utilizados. E também a palavra mapas no plural é interessante porque um mapa apenas não é capaz de conter todas as informações. Então surgem vários tipos de mapas. Surgem então os mapas temáticos. Os mapas temáticos são mapas construídos para uma finalidade. Por exemplo, se eu quero mostrar a vegetação do Brasil, né, eu vou criar um mapa para mostrar essa vegetação. Eu não posso misturar população junto no mesmo mapa. Eu não posso misturar, por exemplo, a questão das cidades no mesmo mapa. Eu não posso colocar estados e capitais, colocar um monte de informações. Então, o que é feito? É feito um mapa para um tema específico. Um mapa da vegetação, um mapa da população, um mapa da urbanização. Então surgem vários tipos de mapas. E assim você consegue ter maior precisão naquilo que você está buscando. Ou seja, colher uma informação mais precisa. Bom, mas os mapas é uma forma de representar. Nós temos as plantas. Não é planta do jardim. São plantas cartográficas. As plantas é uma outra forma de representar o espaço, geralmente utilizada para representar uma área pequena, né, na realidade. Geralmente utilizado para fazer a planta de uma casa, a planta de um prédio, né, de um condomínio. É uma área, na realidade, no nosso real, geralmente pequena. Então, quando essa área pequena é representada num papel, geralmente os elementos visíveis a nós ficam maiores, ficam com uma riqueza de detalhes muito melhor do que os detalhes encontrados no mapa. Lembrem, no mapa nós representamos o Brasil numa folha de papel.
Logo, os elementos que nós temos no Brasil, cidades, montanhas, rios, ficarão muito pequenos. Agora, se representarmos um terreno de 360 metros com uma casa em cima, os detalhes ali ficarão muito mais visíveis para nós, é mais fácil de coletar informações. Temos também as cartas cartográficas. Exatamente, não é a carta que o papai e a vovó escreviam, porque hoje a gente já nem usa só WhatsApp, né? E-mail já muito pouco. Mas são cartas cartográficas. Na verdade, não tem muita diferença em relação a um mapa. A principal diferença de uma carta é o seu tamanho, a sua escala. Geralmente, os mapas representam grandes áreas, muitas vezes de um país, de um continente e até do mundo todo. Então, eles são mapas com detalhes menores, uma riqueza de detalhes menores e mais difíceis de ser coletados do que as cartas, que reproduzem em si áreas menores. Logo, a escala ela é uma escala média, enquanto nos mapas são escalas muito pequenas. Bom, além dessas formas de representação, nós temos outras formas para representar a Terra, e geralmente utilizadas para representar a Terra como um todo, e não partes delas, como é o caso do mapa, né, que pode ser temático, pode ser de uma região, de um país, né, de um estado. As cartas cartográficas, as plantas são de áreas específicas. Para representar o planeta todo, o globo todo, existem duas formas de representação mais comuns. Nós temos o planisfério, que é um mapa que traz todo o planeta, né, a representação de todo o território. Então nós encontramos todos os países, todos os continentes ali representados num plano. Então podemos ver todas as informações, né, do território do planeta Terra de maneira geral. Logo, nós temos planisférios também de vários temas. Assim como os mapas, nós temos o planisfério político, o planisfério do relevo, o planisfério da vegetação, mas, enfim, a forma de representar é numa superfície plana, planisfério. Outra forma de representar é o globo terrestre, né? O globo terrestre é a forma mais próxima da realidade quando queremos representar o nosso planeta, né? O seu formato ele é geoidal, ele não é bem redondinho, ele é levemente achatado nos polos, então é meio deformado um pouquinho. Mas ele, de certa forma, podemos dizer que ele é redondo. Então, se o planeta, né, ele é redondo, o globo terrestre também se apresenta na forma arredondada. Logo, nós temos todo o planeta representado também, mas nós não conseguimos visualizá-lo por inteiro. O globo terrestre, por ser arredondado, é mais preciso em suas informações, porém então, não permite que nós tenhamos uma visão global de todo o planeta Terra, ou seja, num olhar só. O mapa, o planisfério, no caso que eu citei, ele já consegue nos dar uma visão geral, porém ele traz algumas distorções. Por quê? Porque você precisa transformar algo que é redondo em plano, então algumas deformações vão ocorrer. Ok? Espero ter tirado suas dúvidas quanto então ao que é um mapa, o que é uma planta, o que é uma carta cartográfica, bem como também esclarecer o que é um planisfério e o que é um globo e mostrar a diferença entre os dois. Então, se você gostou da aula de hoje, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece que estão buscando conhecimento. Valeu, um forte abraço e até a próxima! Bem, gente, nessa atividade de geografia, na primeira questão, pinte o mapa do Brasil de acordo com a legenda. Aí abaixo do mapa você tem a região norte, você vai pintar de vermelho, região sul de amarelo, região centro-oeste verde e região sudeste de azul, região nordeste laranja. Segunda questão, com a ajuda dos pontos cardeais,
podemos nos localizar melhor no município. Quais são os pontos cardeais? Terceira questão. Observe a planta e as legendas correspondentes. Então, aí você tem uma planta de um ambiente e logo ao lado você vê uma legenda. Uma cruzinha é hospital, fábrica, se for ver o banco, um ponto de ônibus, supermercado e escola. E ao lado você vê aí a Rosa dos Ventos, onde tem norte, sul, leste e oeste. Agora complete as frases com os pontos cardeais. Você tem o hospital está localizado a da escola. Aqui, a norte, sul, leste ou oeste. Aí vem a letra B. O ponto de ônibus está a da escola. C. O banco está ao da escola. Letra D. O supermercado está ao da escola. Ok. Norte, sul, leste ou oeste. Você vê aí abaixo uma planta, primeira planta e a segunda planta. Quarta questão. Ponto de vista refere-se à posição do observador em relação ao objeto observado. Observe as duas plantas geográficas e responda. Letra A. Qual é a que possui o ponto de vista vertical? Letra B. Qual possui o ponto de vista oblíquo? Legenda da planta. Então, aí você vê a legenda das plantas e pelos desenhos o nome das figuras representadas na planta. Quinta questão. Na questão anterior, aparece uma legenda. Para que serve esse recurso em geografia? Marque com um X. Letra A. Para enfeitar a planta. Letra B. Explicar os símbolos usados na planta. C. Mostrar o tamanho dos desenhos. Letra D. Indicar a quantidade de símbolos. Sexta questão. Responda. Veja a planta 2. Léo quer chegar a um lugar que fica em frente ao sobrado. Que lugar é esse? Sétima questão. Ponto de vista refere-se à posição do observador em relação ao objeto observado. Observe a planta abaixo e responda. Aí você vê essa planta 1, planta 2. Aí abaixo vem a pergunta letra A. Qual das duas imagens, A1 ou A2, representa o ponto de vista vertical? Letra B. Oriente-se pela Rosa dos Ventos e descubra a direção destes lugares para a igreja, prefeitura, lago e garagem. Oitava questão. Observe o mapa do Brasil e responda as questões de 1 a 8. Número 1. Pinte de verde o estado em que você mora. 2. Faça um X nos estados que compõem a região em que se encontra seu estado. 3. Identifique no mapa os estados da região sul e pinte de verde. 4. Quantos estados compõem a República Federativa do Brasil? 5. Qual o menor estado do nosso país? 6. Localize e marque no mapa o estado banhado pelo Oceano Atlântico. 7. Quais estados fazem divisa com o Ceará? 8. Contorne de caneta o maior estado do Brasil.